Ok, nós estamos recebendo aqui no nosso Giro pelo DF, o podcast do Brasília ao Vivo, a deputada federal, hoje candidata a deputada distrital, Paula Belmonte. Para nós é um orgulho muito grande ter a sua visita aqui ao nosso jornal, porque nós conhecemos o seu trabalho, acompanhamos todo o seu trabalho na Câmara dos Deputados e sabemos perfeitamente, não só o jornal Brasília ao Vivo, como todos os jornais do Brasil, da sua competência, da sua capacidade, da sua ética profissional enquanto deputada federal também. E a Câmara dos Deputados, com certeza, dos 513 deputados, ela pode se orgulhar de vários, mas a senhora, eu tenho absoluta certeza que tem um orgulho muito grande em razão da sua trajetória política, que foi honesta, trabalhou bastante e mostrou para que veio. Né? Tudo que a senhora prometeu, a senhora cumpriu. Graças a Deus. Primeiro eu quero agradecer essa oportunidade, desejar a todos que estejam nos escutando aqui, que vão nos escutar, né? Que Deus abençoe suas famílias, que a gente tenha realmente cada vez mais em nossas vidas prosperidade, saúde. Então, para mim também é uma grande honra. Você é uma pessoa que eu sei que acompanha a política, então quando vem um elogio dessa magnitude para a gente fica muito feliz, porque eu sei que é uma pessoa que não tem por que estar falando isso, muito pelo contrário, uma pessoa crítica quando tem que ser crítica, elogia quando elogia. Então, parabéns pelo seu trabalho também, Carlos. E dizer que eu me sinto feliz assim, com esse trabalho que está sendo realizado, ainda continua sendo realizado lá na Câmara Federal, mostrando que nós, mulheres, pessoas comuns, né, porque eu nunca tive envolvimento com a política, eu, na realidade, assim, era até meio distante da política, podemos entrar no parlamento, entrar de cabeça erguida e sair de cabeça erguida. Eu vejo que honestidade é algo que tem que ser uma obrigação, não é um atributo que nós temos que nos envaidecer de termos, e que a gente possa ter cada vez mais uma sociedade mais honesta mesmo, mas uma sociedade principalmente que faça com que a nossa família, a nossa criança, a dignidade humana do nosso país seja respeitada. E tem uma coisa interessante no seu trabalho que é voltado à primeira infância, às crianças, porque a gente sabe que as crianças nesse país sofrem bastante, principalmente porque as mães que são mais pobres, elas precisam trabalhar e não têm com quem deixar seus filhos. E a senhora pensou nas creches. Mas eu também fiquei, como cidadão, né, muito triste em saber que a senhora conseguiu recursos federais das suas emendas parlamentares. Os projetos existiam, mas o governador do Distrito Federal simplesmente não construiu as creches, isso é verdade? Isso mesmo. O que acontece? Hoje nós temos ali, na Câmara Federal, a minha defesa realmente é as crianças. Eu sou mãe de 6 filhos, então quem não sabe, sou mãe, mulher, e graças a Deus estamos aqui fazendo uma defesa do qual a nossa Constituição Federal fala como prioridade absoluta. A única vez que a Constituição fala a respeito de prioridade absoluta é quando se trata no artigo 227 da Constituição, falando sobre prioridade absoluta. E nós acreditamos nisso. E a creche é fundamental para o desenvolvimento do ser humano, principalmente nas condições, infelizmente, que nós temos aqui no Distrito Federal e no Brasil. Nessa primeira infância, é motivo de prêmio Nobel da Economia quando se investe R$1 na infância, você economiza 7 na sua adolescência. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente manda emenda parlamentar, que eu digo que é o dinheiro do povo, que tem que ser retornado pelo povo com benfeitorias, a gente fica muito triste de não ser utilizado da melhor forma possível. Nós conseguimos, nós fomos atrás de lugares que têm demanda reprimida e, na realidade, praticamente 100% do Distrito Federal existe a falta de creches. Nós conseguimos emendas para a construção de 10 creches, tivemos o cuidado de verificar se tinham projetos e tudo isso, e o governador simplesmente não construiu nenhuma creche através dessas emendas. O que significa isso? Significa que esse dinheiro retornou, não foi utilizado, e muitas crianças deixaram de ser atendidas. E qual é o pensamento do governador? Quando eu falo que $1 investido, investimento, você economiza 7, o governador ele tem o pensamento de que a criança é custo.
não é investimento. Então, nós temos que mudar essa chave, que quando você fala da construção de uma creche, você trouxe aqui que as mães têm onde deixar seus filhos, mas é muito mais que isso. Por quê? Porque ali, muitas das vezes, as crianças estão em vulnerabilidade nutricional, elas não têm alimento adequado, não têm alimentação. Então, ali nas creches, é oferecido 5 alimentações diárias, ali elas têm cuidado, ela tem o desenvolvimento cognitivo da criança, ali se gera emprego, porque tem professores, tem funcionários, servidores que têm emprego. E o que acontece? É as mães que podem sair para trabalhar. É tão sério essa política de creche, por quê? Porque as mães que saem trabalhar, muitas das vezes nós mulheres sofremos violência doméstica. Por quê? Porque dependemos, muitas das vezes, do violentador. Então, quando aquela mulher sai para trabalhar, ela tem uma autonomia financeira e ela também, muitas das vezes, sai do ciclo de violência. Então, é algo que a política da creche, ela transpassa só a creche e, infelizmente, esse governador não teve essa sensibilidade e perdeu essas emendas, mas ele não perdeu só essas emendas. Eu quero te falar outras emendas que nós mandamos aqui. Não aconteceu. O caminho da escola, por exemplo. Nós também mandamos, foi construído alguns, mas não chegou nem a metade do que foi destinado como emenda. 19 lugares para que a gente pudesse dar o caminho da escola. O que é o caminho da escola? É onde a escola passa ter asfalto, porque nós estávamos aqui atrás, daqui tem um grande mapa do Distrito Federal e nós temos uma área rural muito grande aqui no Distrito Federal. Então, aquelas crianças ficam comendo poeira, respirando poeira, agora na seca, problemas seríssimos de doença, e daqui a pouco fica lama. Então, esse caminho da escola é para que esse caminho seja asfaltado. E também não foi feito. Então, você percebe que o governador não quer que as pessoas sejam mais inteligentes, né? Porque se a escola não é uma prioridade, se o desenvolvimento do ser humano não é prioridade, é porque, infelizmente, quer que realmente as pessoas cada vez mais sejam submissas, pessoas que não tenham um pensamento crítico, para que a gente possa ver tudo isso. Outra situação que não foi feito, e que isso é seríssimo para a saúde, por exemplo. Hoje nós sabemos que tem muitas pessoas na fila para cirurgia. Nós temos um déficit muito grande de médicos, anestesistas. Nós mandamos uma emenda parlamentar para compra de um aparelho de ressonância magnética, o único do sistema aqui de saúde do Distrito Federal. Chegamos a ir a uma obra feita no Hospital Santa Maria para receber esse aparelho. Quer dizer, gastaram dinheiro para fazer uma obra para receber esse aparelho, quando eu recebi uma ligação pedindo que esse aparelho, de vez ir para Santa Maria, fosse para o hospital de base, que ali seria melhor utilizado. Lógico, é para a população, vamos mandar para o hospital de base. E quando nós começamos a denunciar, e que foi até o princípio de uma ação policial em relação a esse governo da Secretaria de Saúde, que foi o falso negativo, o governador simplesmente, porque eu denunciei o esquema de corrupção na secretaria, ele não comprou o aparelho de ressonância magnética. Então, é isso aí que acontece, infelizmente, no governo. Com dinheiro em caixa, não conseguiu? Não conseguiu comprar. Não comprou, e eu fui ao Ministério, eles tinham como recorrer, até o próprio ministro Marcelo Queiroga falou assim, olha, me surpreendeu, porque normalmente se recorre, eles passaram do prazo para compra, e tudo isso tem prazos legais para execução, e eles não conseguiram comprar, e hoje nós estamos aí sem aparelho de ressonância magnética. Uma coisa que a senhora citou dentro da questão das creches, que é realmente muito importante, é a questão alimentar também. Com certeza. Né? Porque eu até me lembro, quando eu participava da Sociedade Brasileira ao Progresso da Ciência, tinha uma doutora do Amazonas, que a tese dela era a formação de dialética das crianças carentes. Nunca me esqueci. Por quê? Aí eu fui pesquisar a tese dela, eu tinha assistido a palestra dela, ela provou cientificamente que toda criança que não se alimenta na primeira infância corretamente, ela não desenvolve, ela tem um problema de desenvolvimento cognitivo até grave. Entendeu? E, Carlos, isso aí é algo que eu venho falando muito. Por quê? Porque nós falamos muito, e que é muito justo nós termos cotas ali na universidade. Mas eu falo que a verdadeira cota começa no ventre materno. Por que eu digo isso? Porque quando uma mãe tem oportunidade de ter um pré-natal,
adequado, uma nutrição adequada, tanto é que tem países desenvolvidos que quando a mulher fica grávida, ela recebe um cheque para comprar determinados alimentos, para que possa preservar a nutrição daquele ventre daquela mulher. Aí você tem uma mulher que tem isso, a outra que não tem isso. A criança, quando nasce, ela já nasce com um filtro nutricional. Ela já nasce com oportunidades diferentes. E o que eu defendo aqui é que nós tenhamos uma sociedade que tenha a meritocracia, mas com oportunidade para todos. A oportunidade já se torna diferente ali no ventre. Quando a criança nasce, aí aquela criança que nasceu com toda a nutrição adequada e a outra que não nasceu, aquela que teve provavelmente vai estar numa creche que vai ter, além da alimentação, um desenvolvimento cognitivo, vai aprender inglês, vai ter natação. A outra, além da nutrição, não tem um desenvolvimento cognitivo. Eu estou sempre assim aqui nas regiões aqui do Distrito Federal e é comum nós olharmos, conhecermos crianças com 6 anos de idade e ter um número de palavras, vocabulários muito curto, muito pequeno. São crianças que às vezes não conseguem se expressar. Essa criança, quando ela chega na fase da adolescência, ela pouco provavelmente ela vai entrar na cota da universidade. Então, o que nós precisamos, o Brasil e todos os países desenvolvidos hoje, ele faz o quê? Ele investe a educação na sua primeira infância. Uma criança que é nutrida, uma criança que é desenvolvida cognitivamente, nos seus primeiros 7 anos de vida, ela economiza mesmo 7 vezes mais em segurança pública, em saúde, em educação. É uma criança que não vai deixar de sair da escola, não vai entrar na criminalidade, não vai entrar no mundo das drogas. Então, o Brasil tem que enxergar isso. E, infelizmente, e isso eu quero dizer aqui porque é a pauta do meu coração, é a pauta da minha missão de vida, é realmente a defesa das crianças que não têm título de eleitor, importante dizer isso, porque a gente fala de política para criança, muitos acham bonito, mas pouco se faz. Por quê? Porque criança não tem título de eleitor. Né? Se faz universidade, mas creche não se faz. Por quê? Porque a universidade o jovem dá voto. Então, nós precisamos ter governantes que tenham essa sensibilidade de políticas de Estado para as nossas gerações, não para as próximas eleições. A gente tem percebido, na questão da educação, do sistema educacional, que tem aumentado muito o número de transtorno de espectro autista, porque o autismo é um transtorno geneambiental. Né? Isso aí já tem comprovação científica disso. E os TDLs, que são de transtorno de desenvolvimento de linguagem, é aquilo que a senhora acabou de falar. Então, isso também está relacionado com a questão alimentar. Com certeza. Faltante, os nutrientes necessários para o desenvolvimento. Né? E tem um detalhe, a alimentação é algo tão importante, porque eu vou aqui falar que eu acredito que seja um aspecto mais característica dos meninos, homens, mas conheço mulheres também. Por exemplo, a fome, ela gera em nós e traz para a gente vamos dizer assim, os sentimentos mais selvagens, né? Assim, quando instintual, né? O instinto selvagem, né? Vamos supor, eu falo aqui do meu marido, né? Eu falo isso porque eu tive 5 filhos, meu marido e tudo. Meu marido chama Felipe. O Felipe, quando está com fome, eu procuro nem ficar tendo discussão com ele, nem conversas muito mais fortes, não, porque eu sinto nele algo mais forte. E isso, todos nós aqui nos identificamos. Toda vez que eu falo isso, alguém fica olhando um pro outro e fala, eu também fico nervoso quando eu fico com fome, eu também fico nervoso. Agora, imagina, Carlos, nós termos situações das crianças 24 horas passando necessidade de fome. E não é assim, não comeu nada. É aquela coisa que já vira assim, vamos por automático. Então, a nutrição, a alimentação, ela tem um impacto até na violência dentro da escola. Sim. A questão psíquica, né? É o instinto, é a necessidade primeira. A necessidade. Eu sou administradora, né? E aí, uma das técnicas para que você tenha uma boa reunião, que você tenha uma reunião que todo mundo fique tranquilo e tudo, é o quê? É da alimentação. Depois que comeu,
aí a gente faz a reunião que é necessária. Então, é algo que a criança recebe melhor o conteúdo escolar. Aqui, muitas das vezes, a escola não está perto do aluno. Então, tem crianças que vão sair de São Sebastião, ela vai até Asa Sul, ela tem que sair 2 horas antes da escola, chega lá, ainda tem que esperar a hora do almoço para receber um lanche. Então, realmente, nós precisamos olhar a política da educação fundamental, de creche ao ensino fundamental, é fundamental para o desenvolvimento da nossa cidade e do nosso país. Eu me lembro, eu não sei se a senhora lembra, há uns anos atrás, logo no início do seu mandato, eu gravei um vídeo, que eu tenho atendimentos que eu faço na Ceilândia com crianças, e gravei um vídeo sem identificação da criança para a senhora, mandei, ela denunciando a qualidade da merenda escolar. Eu lembro disso. Quer dizer, que tinha muita gordura na carne. Foi. A gente fez essa denúncia, inclusive, tinha... o que acontece? Eram comprados almôndegas, nós fizemos, inclusive, uma visita na Secretaria de Educação a respeito disso. Era comprada almôndegas em uma empresa que já tinha sido atuado aqui pelo Ministério Público. O Tribunal de Contas do DF já tinha recomendado que a merenda escolar tinha que ser comprado para a dignidade, com a dignidade humana. Quer dizer, eles estavam comprando coisas que não era para entregar para humanos. Né? E é muito triste de ver isso. É muito triste de ver que pessoas estão no poder, muitas das vezes, não é por conta da transformação do ser humano. E esse é o verdadeiro dom da política, é transformar com amor, com carinho. Né? E as pessoas estão ali na política, e eu fico... porque é uma cadeia, né? Assim, que, vamos dizer assim, a pessoa que faz a licença, licitação. A licitação é uma pessoa que não tem esse comprometimento com a qualidade. A pessoa que fornece, sabendo que é para a escola, também não tem essa integridade moral para saber que tem o mínimo que se pode colocar de gordura. Quer dizer, é aquele jeitinho brasileiro que nós abominamos e que nós precisamos mostrar para a nossa sociedade que honestidade, integridade, ela não é atributo, ela é uma obrigação. Se a gente tem um ciclo vicioso desse, quando que nós vamos mudar? Então, nós precisamos, cada brasileiro, começar a ser honesto dentro de casa, dentro do seu eu. Né? Meu pai fala uma coisa muito interessante. A ética verdadeira é aquela que você, independente se alguém esteja olhando, você não faz. Né? Porque tem muitas coisas que na frente dos outros nós somos uma coisa, atrás dos outros nós somos outras. E nós precisamos ser pessoas coerentes, independente de alguém estar olhando. E é isso que a gente precisa ensinar para a população, porque é um círculo aí que a gente tem que acabar com ele. É a internalização da justiça, né? Inclusive, eu passei uma vez um trabalho para o Luiz Felipe, que é o nosso vice-governador, com o Paulo Otávio lá, né, o candidato. Então, eu deixo claro que eu não estou pedindo voto, eu estou dizendo que ele é vice-governador na chapa do Paulo Otávio, né, para não ter problema com o Tribunal Regional Eleitoral. Eu fiz um trabalho, porque eu sou pós-graduado também em Filosofia Ética e Direitos Humanos, e o meu trabalho científico foi sobre a ética na política de Aristóteles. Aquilo que a senhora acabou de falar. O que Aristóteles defendia, a ética centrada na justiça. Se você não tem internalizado a questão da justiça, ser justo com o outro, como é o caso do governo do Distrito Federal, que não permite que essas crianças tenham boa alimentação, que não permite que essas crianças tenham creches, aí fica difícil, né, deputada? É muito difícil, porque, assim, quando você fala, né, assim, a verdadeira política é o ato de cuidar, né? E quem cuida? Quem ama. Então, é muito triste de nós estarmos vendo o Distrito Federal, uma capital rica, nós temos a maior renda per capita do país, a maior renda per capita. O que significa isso? Que se nós dividirmos a renda das pessoas aqui em Brasília por pessoa, a nossa é a maior do Brasil. E a maior diferença social também. Aqui nós temos as pessoas que mais ganham e aqui nós temos as pessoas mais miseráveis. E esses dias eu estava na associação comercial, só para pessoas terem uma ideia, eu achei muito interessante que o presidente da associação comercial fez aqui do Plano Piloto. Ele pegou
pegou e fez uma conta assim muito simples. Ele pegou a arrecadação do Distrito Federal em tributos, que nós estamos aí com quase 52 bilhões de reais, dividiu pelo número de habitantes. Então, 52 bilhões de reais, cada habitante por ano... Per capita. Né? Per capita, arrecada 17 mil reais. E se você divide esses 17 mil dividido por 12, cada um de nós pagamos proporcionalmente 1.500 de tributo por ano. A gente está falando por mês. Então, o que nós precisamos falar? Ah, não, eu não pago 1.500. Tem alguns que pagam mais, tem alguns que pagam menos. Mas o mínimo é que 1.500 reais teria que ser revertido em educação, em saúde, em segurança pública para as pessoas. E o que a gente está vendo? Às vezes, faltando um AS, faltando um esparadrapo nas redes de saúde, as pessoas não tendo acesso à creche, não tendo acesso à educação. A gente está falando de alimentação. Semana passada, por exemplo, nós tivemos aqui uma situação de que uma escola em Planaltina estava carimbando as crianças numa sexta-feira, que a gente sabe que muitas crianças vão se alimentar na escola, quer dizer, passam sábado e domingo, às vezes, sem alimentação, carimbando para que as crianças não repitam, porque não tinha alimentação adequada. Absurdo. Aí, a secretária de Educação, ela coloca sempre, infelizmente, é assim que funciona aqui em Brasília. Eu não vou dizer nem que infelizmente existem pessoas que querem usar esse método, dizendo que é culpa da diretora, é culpa do professor. Não é culpa da diretora e do professor, não. Porque quem não mandou a quantidade de alimentação adequada Exato. é a Secretaria de Educação. Então, Exato. é isso, é culpa da Secretaria de Educação, é culpa da secretária de Educação que não tem alimentação adequada, a quantidade adequada. E o diretor estava ali fazendo o que ele podia fazer para que todos se alimentassem. Então, nós precisamos entender que a responsabilidade são para quem a gente vai estar votando. Por isso, Carlos, você trouxe essa questão aí de um candidato, e eu estou na política, e eu acho importante a gente alertar, a eleição não é algo brincadeira. E eu digo isso porque eu tive muitas vezes preconceito com a política. Eu sempre tive muito afastada da política porque eu achava que todo político era envolvido com corrupção. E a grande maioria é mesmo. O que nós precisamos é, como sociedade do bem, fazer uma pesquisa de quem é que nós vamos dar o poder por 4 anos. Eu falo aqui como uma pessoa que vivenciei esses 4 anos na Câmara Federal, procurei fazer uma fiscalização com o dinheiro da população, e eu digo, esse governo que teve aqui, ele tem muita investigação de corrupção, muitas, em praticamente todas as secretarias. Então, nós não podemos eleger corrupto, que não seja quem for, mas corrupção nós não podemos mais aceitar na nossa cidade. Inclusive, não é só a senhora que está afirmando, temos o Ministério Público, a Polícia Federal. Com certeza, a Polícia Civil, todas elas participando dessas investigações com alimentação de criança, com saúde. Na saúde, a cúpula da Secretaria foi presa. Exatamente. Eu sei que aqui é um lugar que tem que ser imparcial e tudo, mas como política eu não posso deixar de falar isso. Então, assim, eu vejo que nós precisamos aí de pessoas novas na política, pessoas que estejam querendo realmente fazer a diferença. Temos aí uma oportunidade de escolher um próximo governador e, se Deus quiser, será um outro governador. Eu não sou a favor da reeleição. Acho que todo o ato de reeleição prejudica não só a democracia, mas a qualidade do atendimento à população. Não existe, todas as vezes que há um governante que é reeleito, a qualidade do segundo mandato é muito aquém. Então, nós precisamos eleger um outro governador e eleger um parlamento que seja mais confiável e principalmente comprometido com a população. Quem controla o tempo aí, porque só tem mais você, né? Então, dá um toque para mim, porque eu quero agora entrar rapidinho na saúde, porque eu vi alguns vídeos, o último recentemente, eu acho que ontem, antes de ontem, a senhora num hospital, no HMIB. Isso. Então, assim, o HMIB tem a ver com crianças. Primeiro ponto, né? Então, como a senhora é uma defensora das crianças, claro, de todas as pessoas, mas a criança tem uma atenção especial, porque ela também envolve a mãe da criança, o pai da criança, com todos. Com certeza, os responsáveis. Como é que a senhora define rápido, porque eu sei que a senhora tem o seu tempo, né?
tem compromissos. Como é que a senhora define hoje a questão da saúde, esse gargalo, né, do Distrito Federal? Como é que a senhora define? Semana passada nós estávamos no HMIB, mas eu lembrando que a gente já foi algumas vezes praticamente em todos os hospitais aqui do Distrito Federal. A gente, mesmo na pandemia, íamos lá para a gente poder olhar e ver a percepção do usuário e também ver como que o servidor estava se sentindo no tratamento. Então, eu quero registrar aqui, primeiramente, a minha gratidão a todos os servidores, principalmente os que estão na ponta, que são os auxiliares de enfermagem e médico, que estão fazendo de tudo para que a coisa aconteça. E por que eu estou falando isso? Porque hoje nós temos um déficit muito grande de profissionais, de servidores na saúde. Então, quando a gente vê nós tivemos várias denúncias de que não existe pediatra na nossa rede. Eu desconheço, eu digo isso, eu desconheço aonde tem um pediatra com frequência no CNHMIB e que era um só. Naquele dia, por exemplo, nós tínhamos ali crianças com mais de 6 horas esperando um atendimento para um profissional só atender. É culpa do profissional? Não, é culpa do sistema de segurança, da Secretaria de Saúde, que só tem um profissional. Isso é uma questão de gestão, né? É uma questão de gestão. Então, assim, nós temos aí um déficit muito grande de pediatras. O Agarram, por exemplo, tem lá, nós chegamos a ir 3 vezes lá, fazer o pedido para que fosse reativado a área da pediatria, com a pediatria toda montada. Inclusive, eles têm umas salas lindas ali, todas decoradas para que as crianças se sentiam bem, e não tínhamos pediatra. Então, o que a gente vê hoje na saúde é uma falta de investimento para que esses profissionais não se sintam também sobrecarregados, porque todo profissional ali, que é um servidor público, ele tem a necessidade, sim, de estar ali para atender a população, mas ele é um ser humano também. Ele sente a dor do outro. Ele sente que não tem o remédio adequado, ele sente que não tem as condições adequadas. Então, nós precisamos, você que trabalha com a saúde mental das pessoas, ali tem um ser humano que muitas vezes está sentindo. Então, nós temos que ter esse cuidado. E a gente percebe que não há gestão. Além da não gestão, nós temos aí o ano passado e o ano retrasado, que foram anos aí, infelizmente, da pandemia, nós tivemos situações delicadíssimas de falta de transparência. Né? Nós temos aí o IGES, que é um sistema que, se fosse bem gestado, que fosse bem planejado, que fosse bem estratégico, seria um Sara Kubitschek, porque o Sara Kubitschek é feito por um instituto que atende e tudo, mas existe planejamento, existe estratégia. O IGES hoje tem dívida aí quase de R$500 bilhão. A gente já paga uma fortuna, e esse atendimento que as pessoas só reclamam e estão na fila há quanto tempo para fazer uma cirurgia, alguma coisa assim. Olha, a assessoria já está querendo até jogar alguma coisa. Muito obrigado. Olha, deputado, muito obrigado pela sua participação. Para nós é um prazer, a gente poderia passar horas e horas falando, né? Mas eu vou esperar, depois que a senhora for deputada distrital, e a gente vai, durante todo o mandato, trabalhando no sentido de ajudar e ouvir da senhora, principalmente questões relacionadas às crianças, saúde, creches. A gente vai acompanhar de perto. Muito grata, Carlos, por essa oportunidade. Parabéns pelo jornal. Nós precisamos ter locais que a população consiga se expressar, trazer a verdade. Quero aqui aproveitar esse espaço tão precioso para todos nós, principalmente nessa época. Eu convido as pessoas para me conhecer. Meu nome é Paula Belmonte. Eu estou na política, mas sou uma mãe. Eu tenho 49 anos, sou mãe de 6 filhos. Eu estou na política porque eu acredito que a política pode ser algo transformador, honesto, comprometido. Estou como deputada federal. Entrei na política sem nenhum padrinho político. Não tenho rabo preso com ninguém. E hoje estou na Câmara Federal, saindo da Câmara Federal, considerada dos 594 parlamentares a 7ª melhor parlamentar do Brasil, a melhor de Brasília. Estamos vindo para a Câmara Distrital para que a gente possa continuar, estar mais próximo da população e continuar essa fiscalização que é fundamental para que a nossa cidade possa continuar tendo uma qualidade de vida do qual a gente já teve, e eu sei que já teve porque eu
Eu sou fruto de escola pública, eu sempre frequentei hospital público e a gente agora precisa retomar essa qualidade. Tá aí. O podcast Giro pelo DF do Jornal Brasília ao Vivo agradece a deputada federal e agora candidata a deputada distrital Paula Belmonte por essa entrevista. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Boa. E me siga nas redes sociais. Eu posso falar aqui minhas redes sociais? Claro. Então, assim, quem quiser conhecer mais o nosso trabalho, Paula Belmonte Oficial, nós temos Instagram, Facebook, nós temos o site, nós temos todas as redes sociais, porque uma das coisas que nós preservamos, e isso é importante dizer, que não é em campanha eleitoral, nós, desde o primeiro do mandato, é a transparência. Então, no meu gabinete, lá na frente, Carlos, na frente do gabinete, a gente faz uma prestação de contas semestralmente e a gente faz semanalmente nas nossas redes sociais para que as pessoas possam acompanhar o trabalho que está sendo desenvolvido. Então, se puderem conhecer, Paula Belmonte Oficial. Muito grata pela oportunidade. Tá aí, muito obrigado. Brasília ao Vivo, Giro pelo DF. Daqui a pouco essa matéria vai estar na manchete do jornal Brasília ao Vivo, que graças a Deus nós estamos com mais de 70 mil visitas no jornal por dia. Parabéns. Agora que nós estamos trabalhando as redes sociais, que ficamos parados, mas olha, o jornal é um jornal comunitário, todo mundo vai participar. Muito obrigado, Paula Belmonte. Boa sorte. Obrigada. Você merece, eu tenho certeza que você vai ganhar. Amém. Que Deus abençoe.